Caralho, minha Fala, cara é tão mestre grande que nem Tarcísio. fica aqui. E aí? Tá me ouvindo aí, cara? Tá me ouvindo? Tô? Beleza. Fala, Carlos. Bem no reflexo que dá. Bem na Da luz luz. aqui. Tá bem na luz, cara? Tô bem na luz. Aí deu uma melhorada. Como é que tá, Caco? Beleza? Tudo certo. Tranquilo. Fala aí, Beleza. Tarcísio. Tudo bom, Carlos? Como é que você tá? Tudo tranquilo aí. Chegou um verãozinho aqui no Rio Tá. Grande do Sul agora, né, Sérgio Mano? Pô, calor, cara. Peguei até Porra. um guardanapo aqui pra secar o rosto. Calorão, velho. 30 de agosto, cara. 30 de agosto, velho. Você sabe que aqui hoje fez frio. Eu moro em Niterói, né? Eu fui pra Ah, já Barra, meu veio? filho tem um. Já veio o Tarcísio lá Tem em nutricio... frio. Frio do Tarcísio é 20 24 graus. graus. Né? É, 20 Não, graus ele tá porra. frio. Não, tava 18. Mas tava chovendo. Não, 20 não frio, tava, ó. tava 18. Ah, Rapaz, Já é saí meu rigoroso, né? casaco de lã e o caralho. E, cara, caiu um pé d'água na Barra, cara. Absurdo hoje. Absurdo. Mas aqueles, tipo assim, tu tem que parar o carro pra não bater. Mas como tava em cima, assim, do consultório, ficou tudo tranquilo. Ah, Enfim, beleza. é isso. Vamos só esperar aqui mais um pouquinho, ver se o Batalha entra aqui. Já mandei o convite pra ele. Ele não tinha entrado aqui ainda. Eu nem olhei o grupo lá, se alguém falou alguma coisa, tá? Eu não olhei o Não ouvi, grupo desde não. de tarde. Não olhei, não. Ó, o Batalha entrou. Ele entrou agora. É. Mandei o convite pra ele. Calor, cara. Porra. Parece quando eu fazia live no verão, cara. As lives de verão eu tava suando aqui, cara. Agora tô aqui no calorão. Vamos ver aqui, cara. Aí, mestre Batalha. Vai, Brasil! Vamos, Brasil! E aí, mestre? Tranquilo? Quanto E aí, tempo, hein? beleza? Porra! Beleza. Deixa eu E aí, botar mais cara? perto. Batalha. Ô, cara. Tá tudo bem, tudo bem. Tirando o cansaço de segunda-feira, essa hora, sei lá, mas o que, tá beleza. Não, No sentido aqui, para bem quem não está tá, né? assistindo, né? Bem não tá que 7 minha horas direita, Fluminense vai jogar. Então nunca tá bem quando o Fluminense joga. podia ser pior, podia ser pior, podia ser jogo do Grêmio. Agora, hein? Podia ser pior, podia ser jogo do Grêmio. É. O Grêmio consegue estragar o fim de semana do cara. Sábado eu nem assisti o jogo. Aí quando eu olho o celular, os caras, pô, tomamos um gol do Corinthians e tal, perdemos. Eu disse, tomar banho, cara. Por isso que eu não olho. Sábado eu não olho mais, cara. Estraga o fim de semana do cara. Não assisto mais. Não tem mais. Cara, primeiramente queria agradecer vocês três, né, cara, aqui no sentido da direita, sentido horário, pelo menos pra mim aqui, Tarcísio Chagas, The Beach Press BR, Metal na Lata, né, cara, Ricardo Batalha, mestre, Road Crew e AZ Press, e o Carlos Garcia, vou chamar ele de Caco, tô acostumado a chamar ele de Caco aqui, do Road to Metal, né, cara, um dos sites mais respeitados que a gente tem aí dentro da mídia especializada. Agradecer vocês três por terem aceitado o convite. Eu sei que o Batalha é uma briga pra gente fazer o Batalha participar aí, né, cara, ele não é muito fã de fazer live, mas a gente vai falar de um assunto que o Batalha é mestre, né, cara, então não dava pra deixar ele de fora, tinha que participar desse, que é a gente tentar entender os motivos, né, cara, do porquê o rádio não ter aquela visibilidade, repercussão, tanta, digamos assim, mídia no Brasil como tem lá fora, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Então, queria agradecer vocês três mais uma vez, cara. Obrigadão por ter aceitado o convite aí para participar. Valeu. Obrigado, irmãozão. Ficar ao lado de você, dessa rapaziada aí que sabe pra caramba, porra, é uma honra. Cara, é minha, sempre, cara, sempre minha. Bom, para começar, né, cara, eu vou pedir Bom, o Tarcísio já participou de várias lives aqui, o Batalha também, o Caco que está estreando aqui, né? Então, Carlos, eu pedi para tu te apresentar, uma rápida apresentação aí, cara, rapidinho, sobre o teu trabalho no Road to Metal aí, cara, como é que tu entrou nessa, pra gente já entrar no assunto aí do tema da live. Rapidinho. Eu já trabalhava, né, colaborava com outros sites, fazia vídeos, né, como fã, né, sempre
desde criança, desde guri ali. Daí sempre tive aquele sonho de tentar ajudar de alguma forma, né? Como muita gente ali também inicia, né? Também quer tocar algum instrumento, também não dá muito certo. Diz, bom, a minha não é ser músico, então eu vou pelo menos ajudar da forma que eu puder. Fui colaborando com alguns, fazendo meu zine, né? Aí fui colaborando com alguns outros zines, outros sites, foram surgindo. E aí o Metal Attack, inclusive ali de Porto Alegre, foi um dos primeiros ali, o All the Bangers lá de Santa Catarina. E aos pouquinhos foi surgindo essa ideia do Road to Metal, ali de um amigo, o Eduardo Cadori, que tinha iniciado um blog. Aí a gente, vamos levar assim, vamos juntar as forças aí, vamos levar isso aí mais num outro patamar, né? Vamos divulgar, vamos aumentar aí vamos fazer a nossa parte aí para divulgar o metal, fazer as coisas que a gente gosta, né? Por amor à camisa, né? Como a maioria. E foi crescendo, a coisa foi crescendo, né? Então aí, vai fazer 14 anos já, né? De Road to Metal, fazendo entrevistas, Bacana. né, publicando lives, publicando notícias, com bandas do Brasil, de fora, né? Vários acessos de fora também, então a gente tem publicado muita coisa em inglês também, tem conseguido vários contatos, então é mais do que a gente consegue atender até, né? Mas no tempo que a gente dispõe, aí vamos fazendo, vamos seguindo o barco. Mas, cara, tive a honra de participar do Road to Metal durante um tempo, né, cara? Até posso dizer que a primeira mídia especializada onde eu pude divulgar meus trabalhos foi no Road to Metal, cara. Comecei por ali. Então eu tenho muito a agradecer sempre. Eu sempre digo, né, cara? Eu comecei ali. Eu comecei lá num veículo da cidade interior, lá onde eu escrevia a coluna do Grêmio, depois eu escrevi umas colunas sobre música, mas especializado mesmo foi o Road to Metal, né, cara? Então tenho sempre tudo a agradecer ao Road. Começando agora sim, vamos entrar então já no nosso tema, né, cara, do porquê que o hard rock ele não tem tanta visibilidade, repercussão no Brasil. A gente sabe, tem muito fã, a gente volta e meia conversa com alguém, eu curto tal banda, curto aquela banda e tal, mas a gente sabe que não existe, eu acho, cara, assim, não sei na opinião de vocês, mas uma banda de hard que a gente goste, tirando o Kiss, porque o Kiss eu acho que está num patamar diferente, que a gente não pode chamar apenas de hard rock. Talvez o Aerosmith que lote um estádio no Brasil. Nem sei se o Aerosmith lotaria um estádio hoje no Brasil nessas condições. Assim, né? Enquanto em outros países, até na Argentina tem banda de hard que vai tocar em lugares bem maiores. E eu sei que aqui a gente, Caco, nunca vai ver o Motley Crue solo no Rio Grande do Sul. Nunca. Porque não tem onde tocar o Motley Crue sozinho. Só num festival. Então vamos começar pelo Tarcísio aqui no meu sentido horário. Tata, na tua opinião, cara, por que o hard não vingou de forma, digamos assim, comercial no Brasil, cara? Que não teve tanta repercussão em mídia no Brasil? Cara, eu tinha uma vaga ideia a respeito disso. Há 1h30 atrás, um amigo meu chamado Loquidio Panamá, que, aliás, você tem que trazer ele levar ele no seu programa, cara. O cara é um gênio, o cara sabe tudo de música. E ele falou uma coisa, cara, que eu não tinha me lembrado e tem todo sentido. Ele acha que grande parte, né, lembrando que o estouro do hard, do heavy metal, mundialmente falando, né, foi em 86, 87 que começou, né, aquela coisa toda, e foi justamente a época que o rock Brasil estourou. Estava estourado aqui. Ele sustenta uma tese, eu estou dizendo que é totalmente a minha, mas eu acho que é para a gente pensar. Ele sustenta uma tese que as gravadoras brasileiras daqui foram um pouco protecionistas. Então não deixaram um pouco, assim, o pessoal de fora do hard, tudo que estava bombando lá fora, entrar aqui do jeito que era, né? Lá fora, o Def Leppard, Motley Crue, o que mais? O Skid Row mesmo. O Skid Row só estourou mesmo que com o Slave to the Grind. Tocou aquelas músicas na rádio, mas é mais 90, né? Então ele coloca isso, ele diz que as gravadoras colocaram dinheiro para justamente esse pessoal não entrar. E tem algum sentido, porque assim, esses artistas todos estouraram lá fora, assim, a Argentina, Uruguai, você vai, todo mundo, como você falou isso, se o Motley for na Argentina, é estádio, cara. Def Leppard, porra, toca para 10, 11 mil pessoas. Você tá entendendo?
Então, assim, tem essa. Eu tô jogando essa aqui, eu tinha uma outra visão, assim, mais ou menos. Eu achava que a rádio era a principal, assim, forma de divulgação naquela época, e eles, tipo assim, não tinham interesse, né? Eu vejo dessa forma, assim. Mas o que o Loquídio falou parece que me soa muito, muito razoável, né? Um protecionismo escroto pra caramba. Mas o Ricardo, de repente, cara, o Batalha pode falar isso mais, cara, porque ele estava no epicentro do hard rock brasileiro. São Paulo, era São Paulo, alguma coisa aí no sul, Rio de Janeiro, Azul Limão, quem mais? Acho que só Azul Limão, né, o Batalha? Eu tenho uma posição um pouco diferente, porque assim, a gente teve, tirando o glam lá dos anos 70, que era o pessoal maquiado, que pegava a influência do glam britânico, do que tinha naquela época. Então era o Edi Star, o Serguei, o Mutant, coisa do Mutantes lá que depois a Rita Lee herdou, foi pro Tutti Frutti, pintou a cara, Secos e Molhados também, mas era esse lado, não o lado hard de som. Mesmo porque o hard que a gente está falando, ele veio um pouco depois, né? Então, assim, eu tenho uma posição contrária, porque eu acho que o problema não foi as gravadoras. Porque as gravadoras, se a gente pegar todos os álbuns de hard rock anos 80, muita coisa foi lançado no mercado brasileiro. Mas muita coisa mesmo. Então, assim, se eles fossem descartar, eles já nem teriam lançado. A gente tem exemplos de bandas que têm nome no metal e não saíram no Brasil vinil. Mas de hard saiu muita coisa. E se você for ver, para mim, o problema... o problema que teve, assim, porque no pré-Rock in Rio, o hard pegava aqui. Você via todo dia na televisão clipe do Rat. Assim, o hard pegou parcialmente em rádios naquela época. Então a gente tinha Def Leppard, Whitesnake, Quiet Riot... o problema é que, tocando em rádio, eu tô falando, Scorpions, assim, muita banda de hard tocando no rádio. Depois teve Skid Row, Bon Jovi, dá para enumerar várias. É que, assim, quem cuida da rádio, eles não captaram todo aquele espírito que a gente sabe mais que músicas poderiam ter ido para a rádio. Então, aqui no Brasil não tocou nem Round and Round do Rat, assim, não virou, aqui não tocou. Na Kiss FM toca quando eu brinco lá com algum DJ, amigo, falo, pô, tá na hora de botar uma Kombi lá. Então, assim, o problema para mim foi que não tudo que poderia ter radio-friendly, sabe, que poderia ter ido para o rádio, não foi, mas de gravadora a gente teve muita coisa sendo lançada. E teve um problema que as revistas falavam mal pra caramba de hard, né, meu? A maioria. E aí a gente foi concorrer depois de um tempinho junto com o Thrash. O público migrou pro Thrash, meu. Os caras não queriam pintar a cara, usar visu pra sair, eles foram tudo pro Thrash. Então era muito mais fácil. Cara, eu gosto dos dois estilos. Os caras foram tudo pro Thrash e metal tradicional, as coisas mais extremas. E o hard ficou de lado. Mas não, para mim não foi culpa de gravadora especificamente. Uhum. Também tem esse lado aí, saiu muito disco mesmo, né? Se a gente for fazer uma análise do que saiu muita coisa mesmo, muita coisa. Cara, tua opinião, preliminarmente, sobre o assunto aí pra gente. Muita coisa ali, talvez da época também, que eu sou ali passamos, né? Acho que a maioria de nós aqui, acho que todos por aquela época ali. Então, eu tenho essa visão também parecida com a do Batalha ali, que uma das coisas ali que eu vi que na época também estourou muito aqui mais o metal, o thrash metal, o metal extremo. Inclusive as gravadoras brasileiras, né? Ali com Sepultura, negócio, a Cogumelo, por exemplo, lançava tudo, né? Só banda extrema, praticamente, né? Teve uma que outra de Hair lá, o Kamikaze, né? E essa era uma das coisas. Acho que o público foi mais voltado para o metal mesmo e para o metal extremo. Eu mesmo, na época ali, ouvia bastante mais thrash ali, começou ali Metallica e Anthrax e coisa, do que me aprofundar mais no hard, né? Apesar de eu gostar, né? Sempre ter gostado.
procurava as bandas, né, e lançavam bastante discos, né? Eu lembro até uns discos aí acabavam encalhando porque não pegavam, né? O Helix, por exemplo, né? Tinha umas bandas ali, Bonfire, né? Que é da Alemanha, que a gente conhecia porque ia atrás, mas o pessoal não curtia, não sabia o que, né? Tava ouvindo lá, Anthrax, estava ouvindo Dio, né? Que estava lançando disco novo, e não pegou aqui tanto quanto pegou nos Estados Unidos. Outra coisa, o acesso também, né? Muita coisa foi lançado aqui, mas a gente na divulgação, não teve divulgação necessária, eu acho que uma divulgação boa. E outras bandas nem chegaram, né? Não tiveram nenhuma divulgação. Era só o que estava ali que a rádio tocava os hits, a MTV quando entrou também, né? Muita coisa ali a gente sabia só o que estava exposto ali, né? A gente não tinha se tu não ia procurar, não ia buscar, muita coisa passava despercebida. Então tu ia consumindo o que estava na mão ali, que era mais fácil o acesso, que o pessoal nos canais que a gente tinha na época, né? Era muito mais fácil eu, como consumidor fã, arrumar gravação, porque não tinha como comprar disco importado, estou falando nos anos 80. Era muito mais fácil você conseguir gravação de heavy metal tradicional e thrash de bandas então novas do que de hard rock. Hard rock não tinha, era só amigo que chegava, trouxe isso aqui, de novidade. Não tinha esse mercado... Você podia falar pirataria, mas é mais um negócio para você conhecer mesmo as coisas. Não tinha de hard, não. Era mais heavy metal e thrash. E as revistas que publicavam na época, a revista Metal, a Roll, a Rock Brigade depois, eles não gostavam. Eles colocavam, às vezes, na capa tal, mas se você for analisar, eu que já participei de um monte de coisa... Os caras não gostavam e até hoje não gostam. Lembra da Bispo, Batalha? A Bispo também. Porra. A Bispo é a mesma coisa que você mandar os caras indie fazer coisa da Road Crew hoje em dia, era isso. Não tem como. Então, assim, E outra, a gente foi catequizado pela mídia e ainda pela europeia e não pela americana. A americana, no começo, tinha... Revista Metal pegava coisa que tinha a ver com a Circus, com a Hit Parader. Só que depois, tudo que vem para o Brasil é mais da Europa. É aquele público de banda que toca no... Aquele tipo de banda que toca no Wacken e tal. Não tanto para os Estados Unidos. Então, assim, se a gente tem esse problema do hard rock... com todos os subgêneros do hard, e também com o som pesado, esse post, não sei o quê, new hard rock tal americano, também não chega aqui, não. A gente pega coisa muito do mercado da Europa. Tem esse lance, né? E aí, se você for ver, por exemplo, pega uma Metal Hammer alemã, hoje em dia, edição nova, não tem nada de hard rock, nem resenha. E aí você falar que não existe no mundo, pode pegar a gravadora aí, Frontiers, AOR, Heaven, tem um monte de coisa de hard sendo lançado todo dia. A Metal Hammer ignora. Então, aí você vê como que a Europa é diferente. Mas a gente também está embaixo agora. A realidade é que a gente, o momento do hard rock agora é muito embaixo. Há uns 20 anos. Qual foi a última grande banda de hard rock que apareceu? Muito difícil. O que poderia vingar assim, você vê, né? Que não tem a exposição que a gente acha que tem. Por exemplo, essas bandas mais novas do Hit, que poderia falar, que agora mudou o vocal, saiu o Eric. Você poderia falar que vingar. Se não tivesse mudado o vocal, até acredito, mas assim, o Hit fez turnê com o André Matos, começou lá pequenininho, abrindo o show da turnê solo do André Matos na Europa e foi ampliando. Então você vê que a Suécia revela mais nomes, né, que vão do minúsculo, pode progredir, mas grande nome, estilo, a gente teve anos 90 lá, Skid Row, então o Guns N' Roses gigantesco, Aerosmith gigantesco, é difícil mesmo. Pode dizer que uma dessas bandas vai ser headliner, assim, né, de encher algum estádio, alguma coisa. Sabe que hoje eu até mandei um áudio pro Tarcísio, cara, porque ontem eu tava pensando, e me veio uma ideia também, assim, que
que a gente lembra assim, pô, teve os grandes shows, assim, de bandas grandes do Brasil começaram... teve o Alice Cooper lá em 74, se não me engano, né? Mas depois teve o Queen em 81, Van o Queen em Halen, 83... depois, né? teve o Van Halen em 84, né? Acho que 84. Isso. E aí teve... E aí teve o Rock in Rio, que o Rock in Rio foi tipo aquela explosão, né, para quem já conhecia, e para quem não conhecia foi apresentado ao Iron Maiden, ao Ozzy Osbourne, CDC e tal. E eu tava pensando, cara, será que de repente se tivessem, por exemplo, assim, 2 bandas de hard no Rock in Rio, tivessem sido trazidas, será que a exposição ao hard não teria sido diferente também? Porque a gente foi apresentado ao Iron Maiden como a maior banda de heavy do planeta, e era, né, naquela época. O Ozzy Osbourne, pô, era o Ozzy. Eram bandas de heavy metal. O próprio AC/DC, que eu não considero heavy metal, ele foi apresentado como uma banda de heavy metal. Foi vendido como assim, né? Exatamente. Será que se a gente tivesse tido bandas de hard, sei lá, Motley Crue, talvez na época, o Def Leppard, incluído no o Def Leppard ia vir. O Def Leppard estava no contrato, estava contratado. E aí eles falaram que não foi por causa do acidente do Rick Allen. Isso daí aconteceu depois. O distrato deles foi feito antes. Foi antes. Porque eles... foi antes. Saiu até matéria na mídia disso. Então o Def Leppard ia vir. E aí teve gente até que ficou na época, eu lembro, muita gente ficou até bravo, assim, porra, vai trocar o Def Leppard, que o Pyromania era estourado. A Fulling tocava no rádio. E assim... clipe na TV passava todos do Def Leppard. E era aquele meio hard. E naquela época, você imagina, você ia ver uma turnê do Pyromania, do Def Leppard, né? E teve muita gente que ficou brava, porque falou assim, pô, vai entrar o Whitesnake, é legal, tal, mas vai vir aqueles velhos de chapéu. Ninguém nem sabia que era o John Sykes. Aí não sabia que era não sabia que era o John Sykes, né, meu? Os velhos de chapéu e bigode, não sei o quê. Aí tem o John Sykes e tal, porra, aquilo surpreendeu todo mundo, né? Mas o Def Leppard ia preencher esse lance que você falou, que poderia ter, gente. Poderia ter, porra, um Rat na turnê do Invasion of Your Privacy, no Rock in Rio. Ia ser isso. Só você pegar o que teve de 84, 85, a gente ia pegar coisas assim. Mas o Def Leppard ia preencher isso e eu acho que ia ter levado mais gente pro hard mesmo. Mas, por exemplo, você não acha que os Corpos também não representava, de certo ponto, com Still Love You tocando na rádio, Big City Nights, Rock You Like a Hurricane tocando o vídeo passando direto? Eu tô muito em cima do muro hoje. Eu não costumo ser assim. Mas esse assunto é muito difícil de a gente entender quais foram os motivos. Porque tocava alguma coisa de hard. Come On Feel The Noise tocava direto. Pelo menos aqui no Rio tocava direto. Tá aqui também. E assim, eu acho assim, não tinha gente que era tão especializada nisso para colocar como se foi KNAC, rádios que tinham na época lá. Por isso que o Dokken não tocou na rádio aqui, o Round and Round do Hatch não tocou aqui, não toca até hoje. Daqui a pouco isso é Classic Batalha, Rock. tem uma coisa engraçada. E essa porra não toca. Você sabe um lugar que tocou muito essas baladas de hard rock? BH. Todo mundo conhece, por exemplo, Alone Again. Eu namorei uma menina de BH e ela conhecia essa música. A gente estava no bar bebendo, acho que foi o primeiro dia que eu fui para lá, uma vez que eu fui para lá, e aí tocou na rádio. Eu falei, você conhece essa música? Ela falou, claro, toca na rádio direto aqui. Isso foi em 2000. Então, ela falou que ela tem minha idade mais ou menos, e ela falou que tocava lá. Algumas outras coisas tocavam. BH também, eu acho que não fazia muita diferença com relação a hard rock, era mais ligado ao extremo mesmo, né? Enfim. Não, mas tu sabe que o pessoal de BH, apesar de fazer som extremo, cara, 95, 98% das bandas que o pessoal que eu falei, cara, todo mundo é fã de hard rock, né? Todo mundo é fã de hard rock. É raro alguém não ser fã de hard rock, daquele pessoal da podreira, assim, é bem difícil. Do Rio aqui, também. Do Rio de Janeiro Sérgio. Também. Ó, minha ex-cunhada, irmã da minha ex-namorada aqui, ó, Lavínia Santiago. Sim, ela pode falar. Sempre tocou, cara. Sim. Bom, se não me engano, quem é que me falou, cara? Eu acho que, não sei se foi o Jairo até, que disse que o Max, a banda preferida do Max e do Igor lá, quando eles eram moleque, era o Van Halen.
Eles fizeram Sepultura, né? A banda preferida deles era o Van Halen. A gente já percebe que realmente os caras ouviam. Você sabe que esse lance que eu falo quando o nosso tipo de som foi mainstream no Brasil, 84, 85, 86 pegando. Foi mesmo. Negócio de você ligar a TV, tava tudo quanto é coisa rolando em clipe, escutava som na rádio. E tem uma diferença básica. Qualquer pessoa popular naquela época, o cara conhecia as bandas que iam tocar no Rock in Rio e outras. Eu tô falando popular, assim, para não falar playboy, boyzinho, conhecia Whitesnake, Scorpions, esse tipo de banda eles conheciam mesmo. Iam em danceteria, sei lá o quê, mas eles conheciam isso. E isso daí depois acabou. Os caras nunca... Por quê? Não conhecia... Na época que eu tô falando, os caras conheciam Kiss, mas gente assim, popular, que não tem nada a ver com o nosso meio. Os caras conheciam mesmo, sabia cantar. Isso que o Tarcísio falou de tocar na rádio, as músicas do Scorpions, mas era todas. Então você parava o carro no trânsito, olhar para o lado, um puta de um playboy, o cara tá ouvindo Whitesnake. Era normal isso. Depois acabou, né? Esse pessoal não seguiu, né? Não. E foi a época que o Van Halen também tocou muito, né? Van Halen tocava também. Da época de 1984. Jump, né? Passava Isso. Tem um outro ponto que também, não sei se vocês concordam comigo, que também pode ter ajudado, é o seguinte, o que acontece, pelo menos para nós, Brasil, agora falando, né? Claro que ali nos anos 80, ali pegava muito o lance do rádio. Mas lá, né, lá nos Estados Unidos, onde era a cena efervescente, tinha a MTV, tinha alguém que passava clipe, a banda rodava e tal. Aqui era raro ter clipe, né, cara? Era muito raro, vinha um ou outro. A gente foi ter MTV em 91, né? Foi quando já tava aquela decadência que as únicas bandas assim que a gente podia falar que ainda poderiam chegar a algum lugar era o Guns N' Roses, que estava no topo máximo ali, né? E o Skid Row também com o Slave to the Grind. Então, assim, já não era aquele hard também que a gente está falando lá dos anos 80. A gente não teve esse, digamos, suporte midiático da TV que teve lá fora. Eu discordo, Sérgio. Eu acho que nessa época ainda tinha uma boa leva. Ainda tinha uma boa leva de banda de hard rock. Aquela onda final, no caso. E nem botava também no balaio, por exemplo, Living Colour, botava tudo no balaio. Não, Tata, mas o que eu quero dizer é que aqui a gente não teve exposição em massa, digamos assim, daquele monte de banda como teve nos Estados Unidos. Como o Batalha falou ali, de 83 a 87, cara, tinha um monte rolava aqui. A gente tinha os programas de TV que passavam os clipes de hard rock, que era o Realce, depois Realce Baby, Som Pop, Super Special. Esses passavam clipes de heavy metal, de classic rock, o que eles arrumavam. E também passava vários de hard. Aí você tinha Great White, Helix, Queensryche, Motley Crue, Rat, depois Poison passou tudo. O problema é que os programas foram acabando e teve um hiato, aí uma fase sem nada até chegar na MTV. Esse hiato ficou todo mundo pro metal e trash. Aí, putz, e outra, a gente não tinha e outra, não tinha banda, né? Eu tinha comentado quem começava os caras começavam a tocar, por exemplo, banda de hard que tinha aqui, Platina era hard, que depois saiu os irmãos Buzik pro Dr. Sim, o Platina era hard. Só que tinha muita banda que era herdada dos anos 70, que eram chamadas de hard, só que não era hard desse glam metal, hair metal. Golpe de Estado não é essa linha, sabe? Esse tipo de coisa. Então faltava a banda. Aí tentou o Vini lá do Mexe a Cadeira, ele era do Haikai lá, era uma banda de Aor Melodic Rock. 90, né? E os caras cantavam... do Erva Doce, né? Isso. O Erva Doce. Esse mesmo. Aí tinha a banda do Tafo, que também era por essa linha, só que cantava em português. Todo mundo aqui cantava em português. Pouquíssima banda se arriscou a tentar cantar assim, em inglês naquela época, fazendo hard. E por isso que nos anos 90... Botou aquela cover do Alice Cooper lá na novela, lá. Teve coisa assim. Até o Yahoo lá popularizou umas coisas.
Mas assim, tem um negócio que você vai para os anos 90, isso eu falei dos anos 80, você vai para os anos 90, eu conheço pessoalmente uma porrada de músico, fã de hard do que nós estamos conversando, hard anos 80. Todos, não tem exceção, todos foram pro melódico. Ou foram, por exemplo, o Eros Trent do Corsos é um puta fã de hard e ele toca no Corsos. Mas você via a coleção dele de vinil, não tinha nenhum nem de heavy, era só hard rock. Só hard. Então tinha muito músico que adorava hard, aí chegou nos anos 90 e falou, pô, mas não vou tocar, já tem público pequeno. Tá sendo engolido pelo grunge, pelo extremo, pelo prog metal, pelo melódico. Aí os caras ficavam com receio. E outra, não dá pra você tocar hard usando bermuda, visual de Biohazard. E aí nem eu ia querer ouvir, eu ia olhar e falar, isso deve ser um lixo, sei lá. E aí muito cara falou, eu não vou usar esse visual. Então aí você vê que caiu mesmo. Batalha, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a banda que você acha que poderia ter feito sucesso dessa época? Uma banda só, específico, brasileira. Não gravou. As bandas que poderiam ter pegado de hard rock não gravaram. Gravaram só demo. Pô, Ask Why. Tem vários, o Trama. Cada cara que tocava hard aqui, assim, eu cheguei a ver várias, assim, minúsculas. Um show no Blackjack. Aí você, puta, essa banda vai ser legal. Mas eu diria que nenhuma. Uma banda que entrou naquele lance do... Pra mim nunca foi hard, só no primeiro, que é o Dr. Sim. Se o primeiro disco tivesse saído, a mesma coisa de falar do Hardline, essas coisas, 87, 88, time, né? O primeiro do Dr. Sim, eles não teriam ido pro lado do prog metal pesadaço. Eles teriam ficado hard mesmo, Mr. Big, Winger, esse tipo de som. Então, assim, bandas que tentaram, até o Gus Monsanto tentou, aí do Rio, teve banda de hard, um monte de cara que depois se destacou em outras coisas, os caras tiveram banda de hard. Mas aí não rolou. Eu dei o exemplo do Vini. O Vini é um cantor pop hoje em dia lá e tentou nessa linha. Então, assim, falaria que nenhuma banda do Brasil teria a chance de vingar mesmo. O Dr. Sim teria se tivesse saído antes e mantido a linha, e essas bandas que não chegaram a gravar nada, que eram muito boas, porra, e assim, algumas que você falava, puta, canta em inglês. E aí era difícil também. Até o Robertinho. Domínio. Porra, vários caras que davam. O X-Rated fazia um puta hard mesclado lá. Essa daria também pra ir. Mas aí sempre acontecia alguma. Era com o Luciano, Marcos Dantas, o André Chamon. O X-Rated era animal ao vivo, tinha visual, teve apoio da mídia, saiu na Bis pra cacete, saiu na Rock Brigade na época. Só que não ia o negócio, meu. Então, eu vi eles ao vivo. Eu vi eles ao vivo em 89 ou 90. Muito bom o primeiro disco deles mesmo. O primeiro ali foi... Acho que até na Eliana eles apareceram. E rodava. Olha. Esse não foi falta de apoio, não. Mas vocês não acham assim, quando chegou aquela virada dos 80 para 90... a gente teve, assim, a banda que, pelo menos, sustentava o que a gente poderia chamar de hard rock, pelo menos na grande mídia, era o Guns N' Roses, isso é inegável. Eles estavam na crista da onda. Lançaram os dois Illusion, justamente em 91, ali tinha clipe cheio de esquema, aquele clipe pavoroso de November Rain, tão pavoroso quanto a música, né, cara, mas que agradava quem assistia. E tava na mídia ali, né, cara. O que será que faltou para mais bandas vir no embalo? Depois daquilo... Tocaram no Rock in Rio. Tocaram no Rock in Rio. Tocaram no Rock in Rio. Porque assim, o que eu vi no Monsters of Rock que teve em 2013, aquilo era para ter rolado em 88. Aí você ia ver se ia ter fã ou não aqui. Porque aí os caras iam ver essas bandas tudo no auge. E o show é muito diferente do que um velho que tá cantando mal, tipo Dokken. Você ia pegar, porque se você tá falando anos 90, tinha Aerosmith estourado, Guns N' Roses, Skid Row, Bon Jovi, Kiss também, mesmo com os problemas. Isso era tudo que estava sendo jogado direto. E isso foi rolando anos 90. Mas essas bandas que não tocar no Rock in Rio foi péssimo para exposição
deveria ter tocado pelo menos alguma. Quando veio o Motley Crue no Rock in Rio, imagina eles se tivessem vindo na turnê do Theatre of Pain, do Dr. Feelgood. Você imagina o show que ia ser do que quando foi. Então foi isso. Assim, nenhuma dessas bandas, sem ser o Bon Jovi, eles tocaram no Brasil no auge. Nenhuma. Dessa primeira, indo para a segunda leva. Nenhuma delas. Whitesnake não tocou na época de 1987. O Aerosmith mesmo não veio. O Def Leppard na época do Histeria. Mas aí não imagina se tivesse tocado aqui também. O Halloween não tocou aqui no auge. O Halloween veio tocar depois, naquele Monsters, que tocou de tarde. O Halloween também é um exemplo disso. Tava estouradaço na Europa, nunca veio pra cá. Não, o Iron Maiden mesmo tocou em 85 e só veio voltar 7 anos depois. Só voltou em 92. Com um disco horroroso, por sinal. Meu Deus. Mas outra história. Tem bandas que saíram, os discos mais famosos não saíram no Brasil. Saiu assim, tipo, o primeiro. Aí por isso que brasileiro, mesmo fã de hard, o cara, até dessa banda aqui que eu adoro, Black and Blue, os caras só lembram do primeiro, porra. Mas os outros também são legais pra cacete e originou o Tommy Thayer pro Kiss, né, meu? E tem muita ligação Kiss com Black and Blue. Só que os caras lembram o quê? Só do primeiro porque saiu o vinil nacional. E o clipe de Rodon Chuetin, né? Rodon Chuetin. O Easy O, que é do Japão, que vocês sabem que eu adoro, passava clipe no Brasil, no Flashback Heart Attack passava no Brasil. Kiki Ace do Canadá passava clipe no Brasil. E aí se você conversa, às vezes, eu fui no Monsters of Rock Cruise, falando com um americano, o cara não acreditava quando eu falava isso. Easy O na TV, sabe assim, pra eles era espanto. Então, assim, tem coisas que chegou pra gente que até mesmo lá no epicentro dos caras não era tão rodado assim, né, meu? Será que não foi um pouco de refúgio da gravadora? Eles jogavam o bolo assim? Aquela Heavy Metal Attack lá que saiu, né? Eles lançaram. Mas isso veio antes. Isso veio antes. Isso veio em 85, 86. Batalha falou ali que muitos discos saíram ali e saiu só um disco e depois não lançaram mais nada. E como a gente não tinha o acesso ali, tinha banda que a gente achava até que tinha acabado. É mesmo. Acho que o Batalha comentou antes ali, né, que tinha uma exposição, assim, pelo menos na mídia, a gente lembra, tinha Hatch na trilha sonora do Rápido do Menino Dourado. Tinha Quiet Riot na trilha sonora do Footloose. Tinha, né, cara? Tinha muita banda de hard, assim. E isso acabava influenciando no cinema. Os filmes passavam aqui e a galera acabava ouvindo. O Batalha disse, tinha muito playboy que ouvia Whitesnake, e aí só que aí entra naquilo que o Carlos disse. O cara ouvia e esquecia, né? Ele estava ouvindo ali porque era aquilo que tocava no rádio. Daqui a pouco não se interessou por aquilo mais. Mas assim, como a gente comentou, teve muito disco lançado no Brasil. Muito disco. Então, assim, as gravadoras lançaram os trabalhos aqui. E o que faltou, cara, pra gente pegar e levantar o hard? Porque a gente comentou que as revistas falavam mal, né? Lembra da Rock Brigade chamando o Kiss de Kisuko, Morte ao Falso Metal, não sei o quê, bababá. Depois era só o Kiss na capa que vendia, depois de um certo tempo, tava em baixa, vamos botar o Kiss na capa para vender. Mas por que o pessoal não foi adiante, assim, com essa resistência? Que hoje a gente vê muita gente dizer assim, fã de tal banda e tal. Eu me lembro que até uma vez o Batalha comentou uma brincadeira, cara, eu não me esqueço, na Road Crew, quando a galera começou a falar do Tokyo Blade, e o Batalha disse, mas se vier vai lotar estádio. Todo mundo agora fala do Tokyo Blade, né? Falar Tokyo Blade, né, cara? Todo mundo fala, vai lotar. Por que o pessoal não, sei lá, cara, não levantou, como tinha tanto lançamento, assim, se perdeu isso, por ter muito lançamento? Cara, eu acho que a resposta é essa. Eu acho que a Batalha mesmo falou, a gente não teve uma grande banda nacional de hard rock. Eu acho que isso poderia também alavancar, né? A gente não teve. Qual é o representante? A gente não teve. Comentou antes ali. Teve aquele hiato ali que a gente ficou meio assim, sem daí só entrou mais o metal extremo mesmo, entrou mais o metal mesmo. Depois já hard começou rock não tinha nada. 90 ali, Não tinha nada. Daqui... eu lembro do Inox, né? Inox. O Inox era uma grande aposta.
Teve apostas, acho que a gravadora fez apostas ali, meio assim, para tentar ganhar dinheiro, algumas bandas meio, sei lá, fabricadas até ali, e aí não vingou, né? O público também não, as bandas não duraram, né? E muita banda boa, como o Batalha disse ali, que tava lá batalhando, que era uma banda boa, não gravou, não teve chance de gravar. Não teve. A aposta de gravadora grande, se você for ver, foi o Yahoo. Foi o Yahoo, que era o Robertinho saindo também do Metal Mania. Se for ver isso, a aposta mesmo que poderia ser considerada era o Yahoo e o Tafo. A banda do Tafo também era o Dr. Sim, era uma puta banda. Cheguei a ver show. Os caras eram para tocar nos Estados Unidos também, um pouquinho na época. O problema é que isso foi ficando pro fim da década de 80. Aqui a gente também era atrasado. Aí quando você acha que vai dar, lá já foi. É cheio de banda de metalcore aqui no Brasil, boa pra cacete, que os caras wrong timing, total. A hora que os caras surgiram, lá já é outra coisa. Então aí você fica naquele negócio, puta, e agora? Aí os caras foram tudo para outros estilos, né? Migraram. Mas teve esse problema. Mas sabe que teve uma outra banda, cara, que também teve a gravadora que deu o suporte, que foi o Rosa Tatuada. Rosa Tatuada, esse sim. Eles lançaram o primeiro álbum independente, acho que foi a Warner, se não me falha a memória, veio, bancou, eles relançaram o primeiro, abriram pro Guns N' Roses aqui, fizeram uma turnê pelo Brasil, né, cara? Só que aí, aquele primeiro disco, ele é um disco de Riot. Veio o Devotion e é um disco totalmente perdido. A banda se perdeu ali, até eu conversei com o Jax aqui, ele disse que a banda estava passando por um momento terrível, interno, assim, e aí, cara, cai nisso que a gente falou, ali, de repente, poderia, se eles tivessem lançado um segundo disco bacana, também ter levantado, né? E aí, meio que não tinha mais. Mas aí já era para esse final, Sérgio, que a gente está comentando. Aí já não era para o começo daquele. Já era para o começo dos 90. Tem umas coisas que. A gente falou de vinil, né? Uns lançamentos aqui. Eu conversei com o Mark Slaughter, ele não tem o Stick to Ya em vinil. Aí ele falou, aí eu falei, no Brasil saiu em fita cassete e em vinil. Aí ele falou, porra, então isso daí é um item raro, porque aqui não tem. Aqui já era cassete e CD, o Stick to Ya. Então, assim, tem coisas que eu falo que a gente tem coisa melhor do que os caras de fora. Não é tanta coisa, mas tem, porque aqui ainda não estava tão difundido. O CD os caras não arriscaram. E tem esse lance também, essas coisas. Agora, de exposição, por exemplo, você pega lá que tá passando um reprise, Sassamutema, novela. Salvador da Pátria. Olha, tinha lá o Striper pra música da professorinha com o Sassá. O Striper tá falando de Deus na letra. I believe in you, que believe in Jesus. Não é que é o amor, mas já meteram lá por causa de melodia, lógico, puta balada e tal. Então a gente teve essa exposição de várias Firehouse em novela, Bon Jovi, muita coisa. Com Heaven. Warrant, e teve muita coisa de baladas, né, que entraram em trilha de novela. E se você colocar para popular, Miles Away do Winger, lá do negócio de comercial de cigarro, da Hollywood, eles vão saber. Isso eu conheço. Isso da Phenomena 2, I Did It All for Love, isso eu conheço. Eles não sabem mais o que é, mas é coisas que ficaram populares no Brasil, né? O cara não sabe que é explicação, não tem muita explicação, né? Tipo, eu tava falando com o Loquidio mesmo mais cedo, ele falou, porra, If Looks Could Kill, do Heart, só tocou aqui. Flopou lá nos Estados Unidos, no resto. Nem toca, no show nem não toca. E nem toca, isso, nem tocam. E é o maior clássico deles aqui, eu acho. Quase a propaganda da Hollywood. Eu falei do Fenômena. O Fenômena ganhou disco de ouro só no Brasil. Nos Estados Unidos ninguém nem conhece isso daí, meu. Ganhou aqui. Did It All for Love. Mas, pessoal, vocês não acham também que assim, teve um outro ponto que eu também estava pensando, e foi até, acho que quando o Wallace está aqui, acho que o Wallace não vai me deixar mentir, que a gente estava falando sobre o Motley Crue, até numa das lives do Motley Crue que a gente estava falando, que aqui no Brasil, né, a gente, não sei se foi por força da mídia, como é que foi, a maioria das bandas eram tratadas assim como a gente está falando, como hard rock, mas lá nos Estados Unidos não tinha essa denominação, foi ter depois na época do hair metal e tal. Se fosse diferente também aqui, será que também não teria sido
algo diferente, em vez de vender as bandas como hard rock, umas bandas de heavy metal, porque o Hatch passaria por heavy metal. O Hatch passaria fácil por heavy metal, também no começo. Só o Out of Seller, né? Só o Out of Seller. Sim, no começo. No começo. Eu acho errado o que o americano fez, todo mundo me massacra quando eu falo isso, porque, meu, já que vai dividir, não é heavy metal porra nenhuma. Então, assim, é hard rock, acabou. Heavy metal, eu falo heavy metal, eu penso em Sabá, Judas, Accept. Eu não fico pensando em Motley Crue, Rat, Poison. Então, assim, eles falam, tudo é heavy metal, sei lá. Pra mim, não. Eu acho legal que fala hard anos 80, põe lá o subgênero. Já que inventaram, põe tudo mesmo. Uma coisa que a gente não falou, não sei se vai dar tempo. Porra, eu assisti no Hollywood Rock, Aerosmith, Headliner, abertura, Poison. Porra, eu fiquei possesso, eu tive que xingar a gente, achei que eu ia brigar, porque os caras estavam xingando o Poison pra cacete. Aí eu ficava pensando, falei assim, meu, não é Poison e Sodom, Poison e Celtic Frost, Poison e Slayer, é Poison e Aerosmith. E os caras xingando o Poison. Então tem uma coisa também, né, que, porra, é o mesmo público, tá todo mundo xingando o Poison, meu. Eu queria ouvir, o show tava chato ali, meu. Isso era o ranço das revistas. Ficou com Cara, não só das as revistas. revistas mesmo na época falavam mal de algumas bandas ali, para o visual e né, aquela coisa mais farofa. Mas, cara, eu lembro da TV, quando passou na TV do Hollywood Rock de 94, que quem tava apresentando, que passou na Globo, quem tava apresentando era o Thunderbird. E aí, cara, antes de entrar o Aerosmith, passou umas 4 ou 5 músicas do Poison. Não sei se vocês assistiram pela TV, ou não sei se o Caco assistiu. E o Thunderbird falou assim, fiquem agora com o bafo do Poison, o bafo do Poison, e tava falando assim, uma cara de nojo, assim. Cara, aí já, a pessoa que não conhece já vai assistir assim, nem vou olhar esse troço aí e tal. É foda, né? Então bota um cara que não tem a vivência, apesar de ter vindo da MTV, né? Um cara que vinha da MTV, acho que ele já tá, ele veio da MTV naquela época. Ele veio da MTV naquela época. É um negócio mais alternativo, né? Mas o som que ele curtia era uma Sérgio, mas não fala assim dessa forma, o cara sempre tava muito doido, irmão. Ele mesmo fala no livro dele, tava sempre bicudaço. Pô, pra falar uma merda era... E não era a praia dele, né? Exato, mas não desdenha, cara. Virou moda falar mal do hard rock. Era legal falar mal do hard rock, dessas bandas todas. Sim, sempre foi moda falar mal. E outra, se você não tem um representante do estilo, numa mídia pequena, maior, mainstream e tal, não vai. No negócio não vai. Ninguém da MTV gostava de hard. Ninguém gostava de hard. Na Rock Brigade, ninguém gostava de hard. Duvido que se eu não fosse da Road Crew, ia sair tanta coisa de hard. Duvido não, eu tenho certeza que não ia. Aí ia ser uma outra revista, não ia falar porra nenhuma, uma coisa ou outra. Então, assim, os caras até gostam de algumas bandas de hard, mas você fala algumas outras, os caras odeiam, não conhecem, desdenha de Cinderela, desdenha de Winger. O lance foi desdenhar pela maquiagem, visual, exposição. Mas, por outro lado, vai ver se ele desdenha do Sweet, New York Dolls, David Bowie. Não, aí é herói. O outro, só porque puxou e veio, não, isso aí é uma bosta. Bando fica falando sempre do lado visual. Pra mim é coerência, porra. É um ponto legal também, Batalha, porque quando eu conversei com o Spades, né, cara, o maior representante que a gente tem do hard aqui no Rio Grande do Sul, e eu até acho que do Brasil também, ainda mais na parte do Sleaze, ele falou um negócio, pelo menos aqui, a gente estava falando sobre o hard rock no Rio Grande do Sul, naquela época, era sobre a nossa cena aqui. E aí eu perguntei para ele, assim, né, o que ele achava que não tinha tanta exposição e tal, se tinha muito a ver com o visual. E aí ele falou que o brasileiro em si é muito preconceituoso. O gaúcho aqui pior, né? Pior. Mas o gaúcho muito preconceituoso. O cara com aquele cabelo armado de vaquê, batom, olho pintado e tal. Eu acho que isso também, como o mesmo falasse na batalha, aqui também ajudou. Porque o cara olha para aqueles, um pouco parecendo mulher e tal. Não vou ouvir bandas de viados, né, naquela época. Esse troço aí e tal, não sei o quê. Pô, vou ouvir heavy metal, porrada, machão, Manowar, todo cheio de óleo no corpo lá e tal. Cara, esse cara do rádio é muito macho, pegava né? Mulher pra caralho. Esse cara do rádio pegava mulher pra caralho, né, cara? Porra. Mas você não acha também que esse lance do visual,
Teve, lógico. Por isso que eu falo que é incoerências, só que vieram do glam básico, né? Esses são idolatrados. Os de hard, que herdaram a mesma linha, colocam maquiagem, aquele visual, que, contesta muito mais que muita coisa, viu? Afronta muito mais, aí isso é ruim pra caramba. Por isso que os caras não conhecem. Até, gente grande aí não manja muito não, viu? E não é que só não gosta, não manja não. Não sabe analisar do jeito que teria que ser. Eu tenho que confessar uma coisa. Aqui, eu não comprei o primeiro disco do Poison por causa da capa. Bicho, eu aquela comprei capa na era hora. foda. Eu comprei na hora. Se eu saísse com aquilo na rua, se eu chegasse com aquilo em casa, meu pai ia me matar, filho. Aquilo não. Porra é essa, moleque? Eu falei, não quero, eu tinha uma vergonha. Não tinha isso, eu era bem mais novo. Na frente, né? ali, o Poison atrás ali. Botava o Venom na frente. Mas eu não gostava de Venom. Eu era farofeiro mesmo. Mas tinha os caras assim, que escondia, compravam os de hard e o da frente era Venom e tal. Sanduichado, né? Não, cara, o lance do visual tinha a ver, e isso teve parte nossa dos anos 80 muito radical, e eu vivi isso indo em show mesmo, era mega radical a coisa. Então, assim, você imaginar que, uma banda que foi do SP Metal, o Abutre, que era heavy metal, era hard and heavy metal, naquela época, eles fizeram um show que eu assisti, sei lá, acho que foi 85, por aí. Aí tinha aquelas fitinhas no braço, que todo mundo usava, até o Cronos usava essa porra, umas fitinhas no braço amarrada aqui, camisa cortada, os caras já reclamando, puta, o Abutre virou poser, olha o visual do Abutre, os caras já reclamando. Então, assim, o cara tinha que entrar, com o mínimo dos mínimos, só que no hard verdadeiro, o anos 80 mesmo, só o Tesla não tinha porra nenhuma de visual, o resto tinha. Então, assim, se o cara vai se postar como hard rock, porra, não dá para o cara ter um visual igual do Metallica tinha, ou então Bermuda, tinha que entrar no contexto da época. Muitas bandas foram taxadas de hair metal e nunca foram. Enough is Enough, tem um monte que nunca foi, mas tá lá no bololô, né, meu? Salário na época e depois, bem carregado, né? Salário usava aquele visual. Salário mínimo era heavy metal e tava lá com um visual meio hard, bem hard. Por isso que muita gente falava, o salário é hard. Para mim o salário é heavy metal. Tinha toques de hard em algumas coisas e o visual era mais pro hard mesmo. Mas aí eles já pegavam coisa do americano. Você vê que tinha coisa do visual China fala, do Striper, do Motley Crue. Isso tinha mesmo. Botar aquelas calças apertadas, né? Calça apertada de lycra, isso tinha. De lycra, Cara, e daqui pra frente, cara, o que a gente sabe, assim, as bandas que a gente gosta estão, assim, a gente não sabe mais o que pensar, né, cara? O Hatch, a gente não sabe quem tá, quem entra, quem sai, quem volta. Parece o Anthrax ali no início dos anos 2000, ali era o entra e sai, que ninguém sabia quem tava no Anthrax. Mas vai ter essa turnê, ou pelo menos parece que vai ter a turnê do Motley Crue com Poison e Def Leppard, e pode ser que ela pinte aqui no Brasil, né, cara? Qual a expectativa de vocês com relação a esse revival aí, cara? Revival que eu digo no sentido de shows, né? Não de aqui no Brasil? Que não é difícil ter. Acho que não rola. Se não rolou até agora, não vai rolar, Sérgio. Não rola. Não rola. Tenho certeza absoluta. Infelizmente, eu queria muito ver essa turnê. Não vai conseguir. E a turnê também. Só se for algum festival. Não vende. Junto mas. Mas e os três juntos? Os três juntos. Não vende. Não vende. Não vende. Eu acho que vende. Não vende. Eu acho que não dá 5 mil pessoas. O que eu queria ver dessas aí, sem zoar, é o Poison. Porque eu só vi uma vez. Então eu queria ver. O Motley Crue já é o final. Ou ver o Vince Neil. Ele não tem condição, tá? É legal pra caralho ver ao vivo, mas o Vince Neil tá zoado. Beleza. O Def Leppard acabou de vir. Veio recentemente, né? Tocou lá no estádio do Palmeiras, tudo. E agora o Poison foi desde essa vez que eu falei do Hollywood Rock com o Aerosmith, que não veio mais. E nem tinha. Era com o Bruce Saraceno na guitarra, né?
Era com o Blue Não era Saraceno. você Então, se... assim, se for para falar o que eu queria ver dessa turnê, era a Joan Jett e o Poison. Eu veria todas, mas assim, de querer mesmo ver, né? E nacional agora, falando de bandas daqui, cara, qual a perspectiva de vocês, assim, será que a gente pode ter uma esperança de que, sei lá um sopro no rádio? O último álbum do Dirty Glory tá um espetáculo, né, cara? Falei com os caras aqui, é um disco para o cara ouvir do início ao fim, né, cara? É um hard, digamos assim, eu falei para eles. O Brasil tem boas bandas, Sérgio. Tem todas aquelas influências lá dos anos 80, mas é um som atual, né, cara? Não fica aquela coisa assim, parece, os caras querem soar datado, não. Tu percebe no som dos caras essas influências, mas é um som moderno, cara. Tem uma faixa ali que remete direto àquela faixa do Kenny Loggins, cara. Tem. Mas o que eu tô... que o Tales from the Porn gravou até o cover. Isso. Assim, a melhor coisa, que eu falo isso toda vez, eu falo isso. Qual é a melhor coisa do cenário atual? Tá todo mundo tocando o que quer tocar, o que gosta. Então os caras gostam de hard, eles vão tocar hard. Nos anos 90 não era assim. Quem gostava de hard tocava melódico, track. Hoje o moleque pega e monta a banda. Electric Gypsy com visual, postura de palco, você olha e fala, porra, um monte de gente de hard, indo pra gravadora do exterior, Frontiers, contratando um monte de brasileiro, seja hard ou não. Você nem imaginava. Spectre, você nem imaginava. Electric Mob, tem uma Arena fazendo a hora aqui. Tem, assim, a melhor coisa, os caras não estão preocupados com questão mercadológica. Só tá pegando extremo, não me interessa, não tá pegando nada, nós vamos fazer o que a gente gosta. Isso não estou falando só do hard, de qualquer estilo. O pior estilo que tem para mim é heavy metal tradicional, muito pior que hard, 100.000 vezes pior que hard, de coisas novas, não tem coisa boa. De heavy tradicional, pode falar da New Wave of Traditional Heavy Metal, escuta lá, eu não vou escutar, eu não gosto de nenhuma, e assim, para mim tá 1000 vezes pior que hard rock, 1000 vezes. Hard eu escuto banda nova toda hora, legal pra cacete, muita de vários países do mundo, e assim, de metal tradicional é só decepção. Mas qual seriam as bandas, assim, para perguntar pros três, né? Que vocês indicariam, assim, pra galera que quer ouvir hard rock nacional hoje, brasileiro, não cantado só em português, ou cantado em português, tanto faz. Bandas que vocês indicariam, assim, pra galera curtir, ouvir. Essas que eu falei aí são legais para o pessoal curtir. Todas essas que eu citei, agora tem a nova do Bento, né? O Night Stinger, que vai lançar também. Tem o Spectra, tem uma Arena, Electric Gypsy, Dirty Glory. Se for procurando, vai achar muita banda. Eu gosto de muito, até banda do Maranhão, porra. Fúria Louca, era boa pra cacete. Fúria Louca. Baita banda. Boa pra cacete, parou lá, sei lá, sumiu. Mas acontece, tem banda que vem de Fortaleza, só tinha extremo lá, meu. Agora tem banda de rádio em Fortaleza. Por isso que eu tô falando, você tá vendo como estão fazendo o que querem? Então, assim, o Spades, ele foi um pioneiro, um lutador de fazer no Sul só sleaze e tal. Mas a gente tá vendo agora de tudo quanto é lugar. A banda de Minas. Então é isso que eu tô achando legal pra caramba. Tá fazendo o que gosta. Cara. E uma que eu gosto bastante aí, que parou, né? Era nos anos 90, depois voltou, o Silent, né? Silent, é legal mesmo. Bem lembrado. O cara até em trilha de novela também, né? Na época. Lá teve um hiato ali, eles acabaram voltando, aí depois o guitarrista lá que voltou, né? Vocês estão me vendo aí agora? Sim, tô vendo. Agora não saiu, cara. O Silent, eu tinha esquecido de lembrar uma, que é o Angel Heart, que é antiga, do Rio também, e tem uma aqui, que era Animal de São Paulo, que é o Last Joker também, fazia um puta do hard legal, e assim, agora tem bandas que são hard, aí se você for levar pelo lado mais de anos 70, tem aquela mistura, mas assim, tem bandas do hard que é o que a gente tá aqui falando, que é baseado
baseado nos anos 80, né? Que é legal isso. Caco, se puder repetir, Caco, tua voz cortou na metade, cara, não saiu tua voz. Falei do Silent, né? Isso. Isso, Silent, depois do Silent. Tem amigos nossos que tocavam, tocou muito nos anos 80 em bandas cover, outras bandas, Hardon, do Fábio Hoffman, bem na linha anos 80. O Hardon faz até um tipo de gravação, você parece estar ouvindo coisa dos anos 80, né? Batalha, deixa eu te propor um negócio aqui ao vivo. Cada vez mais pro hard, né? 69 Deixa eu te propor um negócio aqui ao vivo. Tá? Hein? Vocês estão me ouvindo? Tamo. Tá uma merda aqui. Agora sim. Vamos fazer um bem bolado aí. Electric Mob, 69 Crash, Electric Gypsy, Dirty Glory. Vamos tentar fazer alguma coisa? Isso é legal, hein? Um showzinho, alguns shows aí. O que você acha? Isso seria legal pra caramba, meu. Dá pra Vamos tentar realizar isso agora, cara. Armar coisas legais. E aqui a gente também tem, aqui no Sul, cara, tem duas bandas, tem duas, assim, que eu lembro agora, aqui, que é a Nesting Loaded, que é uma banda que é bem, tem bem influência dos anos 80, cara. Né? Bem anos 80 ali, o visual, tudo tal. Acho que o Miro aí tava na... o Miro sai, ó, ele, ó, eu falei e ele escreveu aqui. Ali. E também a banda do CJ, né, do Christian, a Cine Venu, que mudou a formação, tá um pouco diferente, mas continua com aquela pegada meio hard, porque o Christian é do hard, né, cara? As duas bandas também são duas bandas só. A Golden é legal, cara, mas a Golden foge um pouco disso, apesar do Rafa ser muito fã de hard, tem um lado um pouco mais que vai pro lado meio metal tradicional, assim, apesar de ter um pezinho no hard, não é tão hard, assim. Cara, eu queria agradecer vocês três. Né? Foi bem legal. Peraí. Essa, que você, só a última, desculpa, vou invadir. Duas coisas. Aquela banda, como é que toca direto? Mannequin, como é que é? Aquela Begging, vocês já escutaram essa música? Já, meu. Que falam que é o futuro do rock. Isso. Italianada. O que vocês acham dessa banda? Esqueci de uma nacional que sempre se manteve ativa, o Sun Road, lá de Goiás também. Isso, Sun Road. Do Fred. Porra. Tá puxando bem por mais hard, mais melódico, né? Tá. Baita banda. O que vocês acham dessa... O que vocês acham dessa banda e daquele dia do Sérgio Omar, o Greta Van Fleet? Mas não tem a ver, né? Que pariu. Assim... O que eu já falei muito, nada contra o Greta Van Fleet, inclusive o último disco não é o melhor, tem duas faixas, é meio pega-trouxa, mas assim, eu gosto do Kingdom Come, que foi massacrado, né? Então, assim, todo mundo que vai para a linha do Led Zeppelin tem que ser massacrado. Por que acontece isso? Deixa os moleques lá fazer o som inspirado no LED, tem outras bandas fazendo isso também. Lembra do Zebra lá também? Não, também, todo mundo até o Great White também puxava pro lado do Led Zeppelin, né? Então, assim... Eles não deixam de ser hard rock, né? Não, acho que eles não deixam de... a gente até esqueceu sobre isso. Você tem que falar, porque essa banda é de hard rock, lógico. Até eles puxam pelo visual meio mais anos 70, mas é hard, lógico. É hippie, isso. Hippie, né? Cara, eles falam assim, os caras copiam o LED e tal. Cara, que bom que é o LED. Que bom que é o LED. Podia ser o Limp Bizkit. Pelo menos que bom que é o LED. Podia estar copiando o pessoal conhecer outras coisas, talvez, né? É molecada, né, cara? Eles vão evoluir. Eles vão evoluir, não tem. É legal isso, então, agora, dá pra ir o avô, o tio, o pai, o molequinho, dá pra ir a família inteira no Greta, pô. Todo mundo ninguém vai reclamar. Vai todo mundo, verdade, cara. Caco, Carlos Garcia, né, do Road to Metal, Tarcísio, The Bridge Press, BR, Metal na Lata, Batalha, Road Crew e AZ Press, agradecer novamente vocês, cara, muito legal conversar sobre isso aqui pra gente tentar elucidar, né, porque realmente
tanta coisa que às vezes a gente conversa ali, aquelas conversas de botequinha ali, que a gente fica no WhatsApp, e é legal a gente trocar ideia ao vivo aqui, que sempre pinta uma ideia nova. Então, cara, brigadão por vocês terem aceitado mais uma vez aí. Conclusão, o Herb não pegou aqui porque é coisa de poser. A gente gostava mais de metal extremo, né? Só vou falar, só para dar tchau, só para finalizar, dar tchau, eu vou falar o que eu sempre falo para todo mundo. Todo mundo gosta de hard, até quem acha que não gosta, gosta. É verdade. Pelo menos uma música gosta, né? Valeu então, pessoal. Obrigadão, um grande abraço a todo mundo aí. Valeu.